Bom dia, alunos do sexto ano. Eu sou a professora Sara e essa é a aula de projeto de vida. E na aula de hoje a gente vai ter uma surpresa. Eu tenho aqui uma pessoa que acho que vocês já conhecem muito bem, é o nosso convidado especial para a nossa aula de hoje, que é o Pro de Joel. Tudo bem, Pro? Tudo bem, professora? Obrigado, pelo especial aí. Eu quero então Muito. dar boas-vindas aos nossos queridos educandos, aos responsáveis, que acompanham as aulas também, e, claro, nossos queridos colegas professores que estão aí na luta junto com a gente. Sejam todos bem-vindos. Então hoje vamos lá, professor, para a aula do nosso desafio dos superpoderes? Vamos, opa! A aula de hoje, então, é muito especial, porque é uma continuação aí do que nós estamos vendo nas últimas aulas, né? Vocês perceberam que as últimas aulas também foram muito especiais, porque estavam relacionadas ao seu autoconhecimento. Nós falamos um pouquinho a respeito do preenchimento das rubricas, e eu já aproveito nesse momento para agradecer toda a força-tarefa desse preenchimento. Professor, foi algo fantástico. As professoras e os professores de projeto de vida se envolveram, pediram para os alunos entrarem no sistema, os alunos entraram, e eu vou dizer para vocês, nós alcançamos aí a média, de mais de 200 mil alunos preenchendo o sistema com a autoavaliação do socioemocional. E isso é muito bom, porque através disso, através desse preenchimento, nós temos parâmetros para nós continuarmos as nossas aulas, né? Na segunda aula que a gente teve, logo depois do preenchimento da rubrica, foi a nosso plano de desenvolvimento pessoal. Então, que foi na semana passada, que vocês viram, que vocês deveriam ter escolhido lá uma das competências que vocês acham que vocês acharam, no momento do preenchimento, que foram menos desenvolvidas, para vocês começarem a trabalhar de maneira consciente durante as nossas aulas. E hoje é um complemento a tudo isso. Hoje é o nosso desafio dos superpoderes, porque a gente vai perceber que na aula de hoje, às vezes na vida, nem tudo sai da forma que a gente planeja, não é verdade, professor? Às vezes a gente planeja de uma forma e às vezes as coisas começam a sair daquilo que a gente tinha planejado, aí vem a frustração, aí vem a tristeza. E será como que nós podemos agir diante dessa situação, quando as coisas não saem da forma que a gente pensa? Então, hoje na aula, nós vamos trabalhar então um pouquinho de tudo isso. Mas para começar, depois que eu falei 2 horas, começando, nós vamos para a nossa frase do dia. Então, hoje a frase do dia foi inspirada em uma professora que me procurou nas redes sociais e me mostrou um trabalho lindo que está fazendo com os alunos em sala. E eu vou reproduzir o que ela me ensinou. Então, hoje, eu vou passar para vocês o que eu aprendi com uma professora numa rede social. E depois eu falo o nome dela, prometo, tá? Então, olhem aqui a nossa frase do dia para a gente começar. Olha só. Frase do dia. Você não pode controlar as coisas que acontecem com você, mas você pode controlar a forma que reage a elas. Então, assim, as coisas que vão acontecendo na nossa vida, às vezes fogem do controle. Esse ano, por exemplo, professor, por conta do coronavírus, por conta de toda essa situação, nós não tínhamos o controle realmente do que estava acontecendo, não é? Aconteceu, as escolas fecharam, o comércio fechou, mas assim, professora, o que se faz nesse momento? Você não pode controlar o caos que está ao redor de você, mas você pode controlar a forma que você reage a esse caos. Então, vocês sabem que eu sou a pró da metáfora, que eu adoro uma metáfora. E a metáfora de hoje é a metáfora do guarda-chuva. Olha só, que vim buscar. Deixa eu ver se está no lado certo. Muito bem. Mais para cá. Veio mais para cá. Pro, tá chovendo aqui no estúdio, gente. Vocês estão ouvindo o barulho da chuva? Olha só. O que isso tem a ver, Pro, com o que você está falando? Quando chove, a gente não tem controle sobre o tempo, temos? Mas você pode pegar um guarda-chuva e não se molhar com a água que está caindo, não é assim? A mesma coisa na nossa vida, você não controla o que está ao redor, mas a forma que isso te atinge, você pode controlar. E nós chamamos então esse aqui, Pro, de guarda-chuva das emoções, das competências socioemocionais. Porque através das competências socioemocionais, você pode cuidar de si, controlar suas emoções, para que aquilo que está ao redor de você não te afete. Então, olha só, tolerância ao estresse, organização, autoconfiança, respeito, empatia, tolerância à frustração,
tolerância ao estresse. Essas são as competências socioemocionais destinadas a vocês, alunos do 6º ano. E quando a gente desenvolve essas competências socioemocionais, é uma forma de nós nos protegermos e controlarmos o que acontece conosco. Gostaram da metáfora? Gostou, Proede Joel? Choveu aqui no Centro de Mídias hoje, hein? Olha só. Então vamos lá, então esse foi o nosso pensamento do dia, nós começamos aí com essa metáfora. Então vamos para o nosso objetivo da aula, olhem aí na tela o objetivo da nossa aula de hoje. Promover autoconhecimento e desenvolvimento socioemocional a partir da atividade gamificada de avaliação formativa de competências socioemocionais. Ok? Então, esse daí é o nosso objetivo, não é só o meu objetivo, é o objetivo de todos vocês, professores, alunos, todos nós temos que chegar no final do dia com essa competência, no final da nossa aula de hoje, com esse objetivo alcançado. Então, vamos lá? Quais são as competências e foco da aula de hoje? Olhem aí na tela. Foi a mesma que eu mostrei no guarda-chuva, né? Olha só. Determinação, organização, foco, persistência, responsabilidade, iniciativa social, curiosidade para aprender e imaginação criativa. Então, essas foram as competências que foram escolhidas para serem desenvolvidas com o 6º ano, que inclusive vocês viram lá na rubrica, né? Vocês viram lá no preenchimento do sistema. E vocês tinham que, entre essas competências, escolher uma ou duas que vocês iriam exercitar. Ok? Então, foi isso que a gente fez. E agora, para a gente começar o nosso jogo de hoje, por isso que eu chamei um professor muito especial, antes disso, eu quero pedir para vocês um desafio para as redes sociais, ok? Qual vai ser o desafio? Eu quero que vocês depois postem para a gente nas redes sociais com a nossa hashtag #EuNoCMSP o guarda-chuva de vocês. Vocês podem usar a criatividade. Então, por exemplo, eu aqui fiz um de cartolina. De cartolina não, de folha de sulfite, tá vendo? Fiz como se fosse um lequezinho, tá vendo? Dobrei as partes. Encosto no meio e faço assim, e eu já fiz a estrutura do meu guarda-chuva. O que você pode fazer? Em cada uma dessas barras, você pode escrever aí, no seu guarda-chuva, quais as competências que você acredita que você precisa desenvolver para se proteger, para se controlar, para controlar suas emoções. Então, por exemplo, no meu caso, organização. E em cada uma dessas partes, vocês podem escrever, e aí vocês podem colar no diário de práticas. Vou levantar igual nós temos aqui no nosso flip. Olha só. Você pode colar no seu diário de práticas e vivências ou em algum lugar, e aí você vai escrever em cada uma dessas flechinhas ou em algumas competências socioemocionais que você acha que pode te defender, que pode te ajudar a controlar os momentos de estresse, como também coisas na sua vida que você acha que te protegem de sentimentos ruins, como, por exemplo, a família, a amizade, a escola. Combinado? Então, eu quero ver muitos guarda-chuvas nas redes sociais, esse é o guarda-chuva das emoções. Então, eu quero ver vocês postando e escrevendo aí quais são as suas formas de se proteger contra aquilo que foge ao controle, ok? Então, tá aí o desafio logo do início. Agora, vamos lá para o começo de jogo. Hoje, a ideia é a gente pensar sobre como a gente pode trabalhar, então, essas famosas competências socioemocionais na nossa vida. Então, a gente vai fazer um paralelo como o desenvolvimento de competências socioemocionais a um jogo de futebol. Você entende de futebol, Pro? Pouquíssimo, viu? Eu não sou a melhor pessoa para esse assunto. Não acredito. Então me indicaram errado. Mas, olha, eu vou te colocar numa situação difícil agora. Quer ver? Se você não quiser responder, não tem problema. Qual é o seu time, Pro? Sério mesmo? Se não quiser responder, porque aí depois, né, lógico, não pode falar que é bandeirinha. Paulista. Olha só. E vocês? Depois eu vou querer saber quais os times que vocês torcem, mas sempre com respeito, não é? Não é porque você não torce para um time que você tem... Pior que a graça é essa, né? Tirar barato do... Exatamente. Mas faz parte. Então, ele é tricolor, eu torço pro Corinthians, né? E aqui a produção, como que estamos? Nós temos o pessoal, a Tati, você torce para qual time, Tati? Tricolor também. Tá tem o pessoal do Rio de Janeiro, torce para qual time? Botafogo. E aqui os câmeras?
Palmeiras, Tricolor. Ih, ó, Tricolor tem bastante, Tá né? vendo? O pessoal de Libras, Sidney. Palmeiras, né? Então, olha só, então é uma diversidade muito grande. E o Brasil, nós temos o costume, né, de assistir partidas de futebol, então a gente vai comparar o desenvolvimento das competências socioemocionais a uma partida, que poderia ser de futebol ou de qualquer outro. Então vamos ver o primeiro slide, começo de jogo. Se o desenvolvimento de competências socioemocionais fosse um jogo, ele seria formado de muitas jogadas. Próximo slide, primeiro tempo. Algumas levariam você a comemorar, como fazer um gol no futebol, passar de fase em um game ou dar um checkmate lá no xadrez. Segundo tempo. Outras seriam como uma bola na trave, ou até mesmo um chute que vai direto para fora do campo. Como você se sentiria nesse tipo de situação? Professor, agora, o meu convidado, então ele vai ter que, né, olha só. Você já jogou futebol? Já, sou bem perna de pau, mas já joguei. Então, e me diz uma coisa, você se lembra de uma jogada que deu muito certo, que você fez um gol, por exemplo? Assim, eu Né, vou ser puxa aí na sincero para memória, você, a seja minha sincero. pontaria não é lá muito boa. Mas eu Ah, dei bons passes. já deu alguns passes para o alguns gol. passes bons pro gol. Ah, entendo. Agora, então, já que está mais fácil a próxima pergunta, né? Então, você se lembra de alguma vez que você deu um passe errado ou fez um gol Isso eu lembro de um contra? monte, bem mais do que passe certo. Tá vendo? E o sentimento, como que Sempre funciona aquela isso? frustração, né? Porque você quer que dê certo, né? E aí quando dá foi errado. fora. Então, aí eu vou fazer essa pergunta para vocês. A gente está falando aí em metáforas, a gente está falando de jogo, mas na verdade a gente pode fazer essa metáfora com a vida, não é? Quando você está com uma expectativa que dê tudo certo e aquilo não vai da forma que você gostaria, eu quero que vocês agora, eu sei que às vezes parece óbvio, mas é importante que a gente reflita e pense nesses sentimentos. Quais os sentimentos que você tem quando algo que você gostaria que desse certo não dá? E aí eu vou abrir o chat para vocês colocarem aí o time de vocês, mas sem ofensas, tá? Não vamos ofender um ao outro, não. Para vocês colocarem o time que você torce e colocar qual o sentimento que vocês têm quando alguma coisa dá errado, como, por exemplo, um gol contra, né? Ou como, por exemplo, uma bola na trave. Então, ai, professora, esse ano eu queria fazer uma viagem e foi um gol contra, porque ninguém poderia sair de casa, por exemplo, né? Então, você vai pensar aí em uma situação que te deixou, que você queria que desse certo e não deu, e quais foram os sentimentos que passou aí pela sua cabeça, no seu coração, quais foram os sentimentos envolvidos nessa causa, ok? Então, vou abrir aí 2 minutinhos para vocês compartilharem o time, mas de forma respeitosa, eu não quero ninguém ofendendo um ao outro, combinado? Isso aí é praticar a empatia, iniciativa social, a gente já está praticando, ok? Então, coloca aí o time que você torce, respeitando a todos, e coloque depois quais são os sentimentos que rola aí na sua cabecinha quando você dá uma bola fora, quando você joga uma bola na trave, em relação à vida, né? Por exemplo, queria viajar em junho para a Disney, com tudo pago, faz de conta, mas devido à pandemia não pude sair de casa. Quais são os sentimentos que rolam em torno disso, ok? Então vamos lá? 2 minutinhos para vocês compartilharem com a gente no chat, por favor.
professora, muitas participações aqui. Eu vou começar com o Gustavo, né, porque ele falou assim, olha, eu não tenho nenhum time, não gosto muito de futebol. Tá bom? Beleza, valeu aí a sua participação também, tá bom? E aqui, ó, a gente tem muito corintiano e palmeirense, olha só. né? Aí São Paulino, e assim, mas eu fiquei surpreso com a quantidade de santista, viu? Deve ser a galera do litoral aí, muito verdade, santista aqui. A gente tem bastante aluno no litoral, né? Olha. Muito bem. Bom, aí com relação a outra pergunta, né, o pessoal colocou aqui tristeza, triste, mas ó, a Heloísa falou assim, triste, mas eu vou lá e tento fazer outra vez. Uau, Heloísa. Legal, né? Nossa, fantástico. Então, assim, aí tem gente que fala que não torço para nenhum time. Nossa, tem gente perguntando se é matemática. Não, é projeto de vida, tá, gente? Olha só, e olha, você é de ciências, eu de projeto de vida, e eles estão achando que é matemática. Olha, tá vendo, gente, hein? não acordaram ainda, bom dia. Muito bem, eu vou falar da Maria Eduarda aqui, que ela é corintiana, e ela falou assim, que fica triste, né? Fica com relação triste, à segunda... né? Isso. Deixa eu voltar aqui, pegar o pessoal do começo, senão vão falar que eu estou protegendo, né? Vamos ver aqui. Opa, Giovana de Carapicuíba, obrigado. Vamos lá. Tem muito corintiano, tá louco. Olha gente. só. A Nicole falou, não gosto de futebol, só torço mesmo. Ah, bacana. O Bernardo falou assim, Santos, e com relação à pergunta, fica triste. Certo. Tá bom? Então, assim, importante, bacana, eu fiquei muito feliz de saber aí como estamos em relação aos times, né? Bacana, eu espero que, depois eu vou dar uma olhada, espero que eles estejam respeitando um ao outro. Então parabéns, hein? Isso aí é praticar a empatia. Independente do time, nós temos que respeitar a escolha de cada um, né? A brincadeira saudável sempre é bem-vinda, mas é bem claro, saudável, né? E então, a questão de vocês falarem da tristeza é importante, talvez eu até saberia que vocês iam responder isso, mas nós, como seres humanos, nós precisamos o tempo todo entender o que está se passando, tá? Deu errado? O que eu estou sentindo nesse momento? É tristeza? Você, às vezes, precisa se permitir sentir também. Tem que viver o tempo todo alegre, com um sorrisão daqui a aqui? Não, a vida é feita de todos esses sentimentos. A tristeza também, ela nos ajuda a regular as situações. Então, bola fora, né? Eu fiz um gol contra na vida, nesse sentido metafórico. Vou ficar feliz com isso? Não, você vai ficar triste mesmo. Mas nós temos que entender como nós podemos viver essa tristeza, mas não deixá-la controlar-nos, né, todas as nossas atitudes. Tanto tristeza, angústia, faz parte do nosso desenvolvimento como ser humano. Mas nós temos que entender como trabalhar e como administrar esses sentimentos todos. Mas aí tem uma boa notícia, né? Se por acaso esse ano você deu muita bola fora, muito gol contra, perdeu muitas jogadas, fica tranquilo, porque nessa jogada, nesse jogo das competências socioemocionais, o desenvolvimento das competências socioemocionais, não tem final de partida. Então, olha aí o nosso próximo slide, né? Que às vezes você fala assim, perdi o jogo. Não, nesse desenvolvimento das competências socioemocionais, não existe perder o jogo. O jogo sempre está em processo. Então, olha aí o que está escrito. Uma boa notícia. No desenvolvimento socioemocional, não existe game over. Esse desafio nunca acaba. Não é um jogo de vencer ou ser derrotado. É um desenvolvimento em que mesmo as jogadas de bola para fora ou na trave podem ser oportunidades de aprendizagem. Então, olha que interessante. No jogo do desenvolvimento das competências socioemocionais, mesmo quando você faz uma jogada errada, você está aprendendo e você está evoluindo. Faz parte do jogo, tudo isso. Então, mesmo quando uma coisa não dá certo, mesmo quando algo sai fora do seu controle, tudo isso faz parte desse jogo e não tem um fim, não tem a hora que o juiz vai lá, apita e fala, e acabou, né, nessa jornada dentro do nosso processo aí, daquilo que você quer alcançar, dos seus sonhos, ok? Então, olha só, nós vamos agora para uma página, um slide que está na página 77 do caderno do aluno. Então, se você já está aí com o seu material, você vai ver que aí na página 77 do seu material vai ter o que está no nosso slide. Olhem aí o slide. Então, esse slide está lá, como eu disse, Caderno do Aluno, volume 3, página 77. Então, nós temos aí o raio-x de uma jogada. Então, está falando assim, como aprender com uma bola na
trave, ou seja, né, olha, eu chamei um especialista de bola na trave, é isso? É verdade. Então, olha só, como aprender com uma bola na trave, ou seja, foi quase um gol, eu estava lá pronto para vencer em uma situação, a conseguir, a desenvolver, mas foi uma bola na trave e não deu certo. O que eu tenho que fazer quando uma situação dessa acontece comigo? Então, você vai ver que tem todo aí um desenvolvimento. E isso é importante que depois que nós estivermos presencial, seja exercitado também na sala de aula. Mas nós fizemos uma adaptação para hoje, né, para esse momento que nós estamos vivendo. Então, como que é essa adaptação? Próximo slide, por favor. Olha só. No nosso próximo slide. Deu ruim, né? Então, quando dá uma bola na trave, um gol contra, quando você não consegue, né, fazer aquilo que você tinha planejado, a gente tem uma expressão aí que é o deu ruim, né, Pro? É verdade. E como o Pro não é especialista só em bola na trave. Especialista em deu ruim. Olha, ele não é só especialista em bola na trave, ele é especialista em ciências, não é? Vocês sabem que ele é o nosso professor de ciências. E olha que nós estávamos conversando ontem e nós chegamos à conclusão. Na ciência, dá muito ruim. É verdade. Muitas coisas dão errado na ciência. Mais ruim do que não ruim. Então, assim, eu vou convidá-la agora a falar um pouquinho. E aí, como que é esse processo de errar dentro da ciência, Pro? Então, na verdade, né, o cientista, quando ele faz pesquisas, ele tem que relatar tudo, inclusive relatar para a comunidade científica, né? Então, é importante, quando você faz uma pesquisa e ela dá errado, é importante que você aponte, você vai num congresso, você aponta para as pessoas, né? Vocês que são do ensino fundamental têm as feiras de ciências, então mesmo que dá errado, você tem que saber explicar o que deu errado. Por quê? Porque os outros cientistas já não vão tomar esse caminho que você tomou. Então você vai estar facilitando o trabalho de outras pessoas, né? Então, essa é somente uma das possibilidades, né? Assim como na jogada de futebol que foi colocada aí, a gente tem que lembrar primeiro que é mais difícil acertar a trave do que o gol, né? E às vezes a gente acerta mais a trave do que o gol, né? E se eu percebo que a jogada deu errado por aquele caminho, eu tenho que tentar um outro caminho, então eu vou ter que recomeçar a jogada, né? Então, assim, essa é a ideia, é levantar, sacudir a poeira e vamos embora. Bom, eu posso até contar uma historinha da ciência, né, relacionado aí o deu ruim, né? Teve um cientista que ele estava estudando bactérias e queria encontrar um medicamento para acabar com as bactérias. Então ele precisava de ter as culturas de bactérias, a gente chama de cultura, né, quando você começa a criar bactérias, né, daí que vem esse termo de agricultura, piscicultura, etc. Então, quando você cria bactéria, também é uma cultura. E aí ele estava criando lá a cultura de bactérias, e ele precisava daquelas bactérias bem para ele poder testar, né, os produtos químicos lá, para ver se matava a bactéria ou não. Só que o que aconteceu? Em algumas vasilhinhas lá que a gente chama de placa de Petri, começou a nascer fungo. E aí, né, em princípio, deu ruim. Eu vou parar por aí, a história, por enquanto. Deu ruim aí. Então vamos analisar a jogada do cientista. Como é o nome do cientista? Esse era o Alexander Fleming. Vamos analisar então a jogada do Alexander Fleming. Olhem aí no nosso próximo slide. Vocês prestaram atenção na história que o Pro contou até aí, né? Que ele queria desenvolver. Ele queria desenvolver um medicamento contra a bactéria. E para isso ele tinha que ter bactérias saudáveis. Só que começou a nascer fungo lá nas bactérias dele. E aí? Então o que deu errado nessa história, hein? O que você acha? Então eu quero um minutinho para vocês compartilharem o que deu errado na história do cientista comentado pelo professor Edijoel, ok? Então vamos analisar a jogada. Vamos analisar a jogada desse cientista. Um minutinho para vocês responderem no chat o que deu errado na história aí do nosso cientista, ok? Um minutinho.
Colocaram aqui que não sei. Teve um aqui que colocou o filho do Chaves, não sei de onde ele tirou isso, tá bom? Mas a maioria foi muito bem, viu? Vou ler alguns aqui, ó. O Emanuel, né, os fungos que nasceram da bactéria. A Júlia, os fungos. Ó, essa galera que eu vou falar que tudo falou certinho. Certinho, tá bom? Então, ó, tem a Naara. Ó, diferente, Naara Moreira. Naara, bonito o nome. Né? Bonito, diferente. Vou lá pro comecinho. A Suelen, Gabriela, olha, bastante menina participando, hein? Olha Ó, só. o Wellington, a Maria Lúcia, essa galera tudo foi bem, tá bom? Então foi. todos acertaram. Aí o que deu ruim, né? Aí agora a gente já vai então para um desfecho. Aí deu ruim, ele acabou a profissão, encerrou a carreira ali, foi um desastre. O que aconteceu depois disso, Pro? Então, uma das propriedades aí do ser humano, né, uma das características interessantes do ser humano é ele ser curioso. Tá? E lembra que eu falei, se você é cientista, então é um princípio básico, é você ser curioso. Né? Então, o que o Fleming fez? Ele falou, puxa vida, nasceu fungo, deixa eu dar uma olhada nesses fungos aqui, antes de eu jogar tudo fora. E aí ele percebeu o seguinte, que tinham as culturas de bactéria dele, onde tinha o fungo, elas estavam desaparecendo. Então ele percebeu que aquele fungo, eu vou dar até uma dica, o nome do fungo é Penicillium. Aquele fungo, ele estava, na verdade, destruindo as bactérias. E era o que ele estava procurando, que era alguma coisa que destruísse as bactérias. Tá? E aí ele fez o que, então? Ele foi pesquisar o que aquele fungo estava produzindo que estava matando as bactérias. Gente, isso foi lá em meados de 1928. Tá? Você tem que imaginar que uma pessoa fazia um corte profundo, etc. Ela podia morrer de uma infecção bacteriana. Imagina numa guerra, então. E da guerra, graças ao Fleming, tudo bem que a guerra é uma coisa terrível, mas graças a ele foi produzido um antibiótico a partir do Penicillium, que ele se chama penicilina, e que vocês conhecem como bezetacil, né, e que salvou milhares de vidas. Então, dentro de uma coisa que aparentemente tinha começado errado. Olha só. E a gente pode fazer aí um paralelo com a situação que nós estamos vivendo, não é? Exatamente. Talvez nós estamos num momento muito crítico, talvez não, certeza, né? Que é um momento muito difícil. Parece que deu ruim total. Mas o que a gente pode tirar de bom dessa situação, não é? Nós podemos reverter da mesma situação relatada pelo professor, parecia que tinha dado tudo errado. Mas você viu que a situação pôde se reverter. Houve aí uma estratégia e essa estratégia se reverteu pelo bem da humanidade. E na nossa vida também acontece isso, né? Às vezes aconteceu errado, aquilo que você tinha planejado não deu certo, mas e aí? Você pode reverter mudando as estratégias, mudando o ponto de vista, mudando a forma de olhar a situação. Então, agora, nós vamos para o próximo slide. Sem ser você é o técnico, o próximo slide depois de você é o técnico. Olhem só aí, suas jogadas. Então, agora a gente vai pensar um pouquinho nas jogadas de vocês. O Pro compartilhou aqui uma jogada do cientista, né? Que a princípio parecia que era uma bola na trave, que depois se transformou em um grande gol para a humanidade, né? Agora vamos pensar nas suas jogadas em relação ao seu plano de desenvolvimento pessoal, aquele que você começou a fazer na semana passada. Você escolheu lá uma competência socioemocional. Então, por exemplo, a organização. Você vai pensar se tudo que você está fazendo em relação ao desenvolvimento da sua competência está dando certo ou não. Então, olhem aí, suas jogadas. Releia as ações do seu plano de desenvolvimento pessoal e escolha uma ação que você não conseguiu colocar em prática da forma desejada. Conte qual foi essa jogada que foi uma bola na trave ou que nem passou perto do gol. Então, por exemplo, você falou assim, olha, eu vou desenvolver lá ou no início do ano, ou na semana passada, em algum momento, aí nas suas aulas de projeto de vida, você escolheu algo para você trabalhar, para que você exercitasse a sua competência socioemocional. Então, por exemplo, vou exercitar a empatia. O que você vai fazer para exercitar a empatia? Aí você colocou lá, eu vou ajudar as pessoas, né? Eu vou ser bom com quem está ao meu lado, vou doar
para quem tem necessidade. Aí, de repente, passou os dias, você percebeu que, em vez de estar ajudando o próximo, você está fazendo pouco caso. A mãe pede para você lavar a louça, você não vai, né? Ai, mãe, vai a senhora, né? A avó precisa que você vá até o mercado para fazer as compras para ela. Você fala, deixa eu terminar esse jogo aqui, o jogo nunca termina. E aí você percebe que aquela competência que você falou que ia desenvolver, você começou a não desenvolver, porque você deixou de fazer algo que iria estimular essa competência. Ou se não, em relação à organização, né? Vou ser mais organizado. Eu tenho como projeto aí, para os próximos dias, os próximos meses, ser mais organizado. E aí, o que aconteceu? Primeira coisa, nossa, teve prova semana passada, eu nem vi. Né? Olha, não estudei para a prova, tirei 2. Né? Estou cheio de matérias pendentes lá no Classroom. Eu tô cheio de matérias para entregar. Deu ruim, certo? Que você se propôs a fazer algo e não conseguiu. Então, você vai analisar aí o que você já tinha pensado desde o início do ano, ou das últimas aulas de projeto de vida, que você iria fazer e não conseguiu fazer. Então, nós vamos fazer uma análise da sua jogada. Então, você tem aí 2 minutos ou para escrever no seu caderno o que foi que aconteceu, que você falou que ia fazer e não fez, que não deu certo. E quem quiser, né, e se sentir à vontade, pode compartilhar com a gente no chat. Combinado? Deu para entender, Pro? Você acha que tem que explicar de novo? Será que eles entenderam? Acho que deu para entender. Então, vamos lá. Então, 2 minutinhos para vocês responderem aí, escreverem para a gente qual foi a jogada que foi uma grande bola na trave, ou que nem passou perto do gol, ou simplesmente aquela jogada que você nem começou, né? Que você queria começar e não começou. Então, você vai analisar uma jogada sua que não deu muito certo, combinado? Ou seja, uma coisa que você iria fazer que você não fez, ou que você fez e deu errado. Combinado? Então, compartilhe com a gente 2 minutinhos no chat. Olha, muitas participações aqui, viu, professora? E é muito importante que vocês estão colocando aqui, né? Porque são vocês que estão falando. Então, vocês estão percebendo que a primeira coisa nossa é essa, a gente perceber aonde que a gente está falhando, que a gente precisa melhorar, né? E aí é o processo que vai acontecer, né? Não é da noite para o dia, tá, gente? É um processo, fica tranquilo. Então, ó, vou desde a Daniela aqui, que falou em varrer a casa, né? O Iago falou assim, ó, me organizar nunca dá certo, eu arrumo, depois bagunço. Não, mas beleza, o importante é você persistir e arrumar sempre. Né? Bagunçar, a gente bagunça mesmo, não tem jeito. Me organizar. Eu tenho 60 lições atrasadas. Uau. E já entreguei 55. A Stephanie, nossa, então tá no Stephanie, caminho, tá no caminho, hein? Muito bem. Isso mesmo. Aí a Ana fala assim, ó, a Ana Laura. Minha mãe manda eu lavar a louça e eu não mandou eu lavar a louça e eu não quis.
Ah, Ana, vai tomar um puxão de orelha. A Isabela falou assim, estudar inglês, não consegui me encaixar na aula de inglês. Opa, mas está em tempo ainda. Né? Então, deixa eu ver se eu pego um menino aqui, só achei menina. Olha só, Olha, só as meninas acordaram lá, hoje, hein? Maria, Nicole, Olha Tainá, só tem menina aqui. Júlia, Kevin, só tem menina. Yara. Olha só. Aqui, Cadê os Vitor? meninos, né? Ah. Organização, não fiz. Parece que os meninos estão mais dificuldade de admitir as mancadas, tem que hein? admitir as bolas fora, né, também. Mas então a gente vai para o próximo passo. É importante que você faça essa análise e veja, tá, onde que errei? E aí o próximo passo agora é estratégias para mudar a jogada para começar a acertar. Então olha aí no nosso próximo slide. Suas jogadas. Então assim, vocês falaram aí quais foram as jogadas que deram errado, que vocês não conseguiram, que foi bola fora, que foi bola na trave ou gol contra, né? Então agora você vai pensar, vai analisar a sua jogada. Então quais estratégias poderão melhorar as suas jogadas? Então, normalmente quando o time está perdendo, né, tem lá no meio entre os dois tempos, o técnico chama e ajeita o time. Não é assim? Então vamos pensar que nessa jogada já foi o primeiro tempo e no primeiro tempo não deu muito certo. Então agora é a hora de você sentar aí, né? E pensar qual é a estratégia para virar esse jogo. Até então deu errado, certo? Então agora eu preciso que você pense quais são as estratégias para que dê certo a partir de agora. Para isso, vocês vão, após a aula, que a gente só tem 2 minutinhos para terminar, vocês vão pensar quais serão as suas estratégias para que aquilo que você fez e deu errado comecem a dar certo. Então, por exemplo, professora, eu queria ser mais organizado, mas as minhas lições estão pendentes. O que você vai fazer? Vai fazer igual a aluna nos disse, né? Eu tinha 60 pendentes, agora eu tenho 55. Você vai se organizar de como que você vai organizar para fazer essas 5 últimas atividades, né? Olha, eu tinha que ajudar minha mãe e não ajudei. Como que você vai fazer agora para voltar atrás e organizar o seu tempo para poder ajudar a sua mãe? Então, você vai ter agora estratégias. Você vai criar estratégias para que isso que está dando errado mude e para que esse jogo, agora no segundo tempo, seja um jogo que você faça muitos gols. Então, olha só nossa próxima estratégia, nosso próximo slide, olha só. Depois de ter chutado uma bola fora, é entendido qual foi o problema, você está mais preparado para mirar no gol. Então, você vai acionar suas competências para ter mais sucesso nas próximas jogadas. Então, exercite as competências socioemocionais para que as suas próximas jogadas sejam um verdadeiro gol. Então, olha só nosso próximo slide e olha só como vai ser aí a sua conquista aí nesse segundo tempo, hein? Com um grande gol, quando você acertar aí as suas decisões, as suas estratégias. Tem até uma torcida especial aí para você já entrar no clima e entender que quando você colocar suas estratégias em dia, você fará um grande gol, não é, professor? Verdade. Então, eu já quero agora agradecer. Foi um grande gol a sua presença aqui, uma grande conquista para a gente. Foi um grande prazer te receber, viu, Pro? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você e com os meninos mais uma vez. Muito obrigada, então, a toda a produção e vocês que assistiram. Não esqueçam de traçar aí as suas estratégias e não esqueçam também de fazer a nossa avaliação após a aula. É muito importante essa avaliação para nós melhorarmos cada dia mais. Então, um grande beijo e a gente se vê na próxima quarta-feira.